Oi, galerinha aí do CEPI, tudo jóia com vocês? Vamos fazer mais uma correção de um exercício, que é a atividade 5 para ser registrada dia 2/3. Nós trabalhamos nessa atividade o conhecimento e a interpretação acerca de um poema, do gênero poema, e também começamos aí a parte sobre notícias, que são dois gêneros que estamos trabalhando. Nós trouxemos um soneto na aula, na verdade, postada no Pegasus. Vocês estudaram algumas características do gênero poema e também da notícia. E aqui nós trouxemos um soneto, que é de Vinícius de Moraes, que é poeta e compositor da música brasileira, compositor, né, da música brasileira, popular brasileira. E nós temos esse poema, ele é muito conhecido dentro dos trabalhos de língua portuguesa. Normalmente ele cai sempre em questões interpretativas, enfim. E aí ele traz aqui que é o soneto de fidelidade. Ele é um soneto porque ele tem 4 estrofes, se vocês observarem a estrutura dele. Ele tem 4 estrofes, cada conjunto de versos desses é uma estrofe, o verso é cada linha dessa, e ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. São 2 quartetos porque tem duas estrofes que tem 4 versos e tem 2 tercetos que são 2 estrofes que tem 3 versos. Essa é a estrutura. Falando em soneto, a gente tem que lembrar dessa estrutura de um soneto. Tá? E aí ele diz o seguinte, vamos à leitura aí. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar-os eles sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, analisando esse poema, né, nós percebemos algumas rimas aqui, atento, tanto, né, encanto, atento com pensamento, tanto com encanto, momento com contentamento, canto com pranto. Então, ele vai ter até rimas ao final desse soneto. E fazendo a análise do poema aí, né, a gente percebe que na primeira estrofe aí, ele retrata aí o cuidar da pessoa amada, cultivando esse amor para que ele, de fato, não venha a desaparecer. Então, nessa primeira estrofe, trata dessa questão do zelo. Ó. Zelo é o modo, né, o tempo desse amor e tanto a intensidade que representa esse amor. Então, trata aí, são atitudes, retrata atitudes de cuidar da pessoa amada. Na segunda estrofe, a gente percebe aqui que existe, na verdade, uma antítese presente nessa estrofe. A antítese é uma figura de linguagem que nós estamos já estudando também, que traz uma ideia de oposição, onde nós temos aqui o fragmento onde é riso e pranto, representa aqui esse lado, essa oposição. Então, ele revela 2 lados aqui dentro dessa estrofe. Ele relata o lado bom, né? Ou melhor, relata os dias bons e dias que são ruins, e coloca que muitas vezes as pessoas elas entram em desacordo e conflito. Né? Então, ele traz essa abordagem nessa segunda estrofe. Né? Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Então, e ao seu pesar ou seu contentamento. Então, quando ele coloca pesar e contentamento, ele coloca que as pessoas têm desacordo, que tem conflitos entre elas, que hora tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, né? Então, traz essa ideia. Nessa terceira estrofe,
nós percebemos aí que ele aborda o fim das coisas, né? E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive. Então ele aborda o fim das coisas, revelando que a morte pode sinalizar ou pode causar aí o fim de um amor. E deseja que essa morte ela demore. Ele ainda coloca que essa morte e essa solidão que ela não venha, né? Que ela demore. Então esse é o olhar. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Então ele coloca aqui nessa terceira estrofe aqui o fim das coisas, que é o fim das coisas dá-se com a morte, né? Que a morte pode revelar o fim de um amor. A outra estrofe aqui, ele coloca que é a última, ele fala assim: eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ele coloca que que o amor é uma chama, né? Ele faz uso aqui até de uma metáfora. Ele faz uso de uma metáfora aqui para falar desse amor. Ele usa a metáfora para falar do amor, né? Que o amor é uma chama e que isso é o princípio e o fim. Assim fica expressa aí o desejo dele de aproveitar ao máximo esse amor, que ele dure e que aproveite ao máximo isso daí, que enquanto existir o amor, que se possa aproveitar dele. Então, essa é uma análise que a gente pode fazer, elencar aí do poema. E aí vem algumas interpretações aqui acerca desse texto. O bacana dessas correções é quando a gente tem um feedback que a gente possa ouvir vocês, para a gente estabelecer aqui se a sua resposta está de acordo, né? E aí a gente vai discutindo. Mas como isso não é possível, nós vamos colocando aqui as possíveis respostas e vocês estabelecem uma comparação entre a de vocês aí, verifica se a ideia é essa mesma que vocês colocaram. E aí, vamos lá, né? Nesse consagrado poema, qual é o sentimento que a gente vê presente nesse poema? A gente vê muito presente a questão do amor. Ele está falando, né, constantemente da intensidade desse amor, algo que deve ser compartilhado, que tanto na alegria como na tristeza, que algo e que deve ser fiel. Ainda coloca assim que, se possível, né, e por isso fiel. Então, nesse poema, fazendo um olhar num todo, ele vem falando desse amor. Então, eu vou colocar uma resposta aqui e vocês dão uma olhadinha se foi esse mesmo olhar que vocês também tiveram em relação a esse poema. Então, vou colocar aqui, eu já tinha deixado um material já montado aqui, eu só vou colando aqui. E aí vocês vão registrando aí se é isso mesmo, né? Então, ele retrata esse amor, algo que deve ser compartilhado, né? Tanto fala de alegria como fala de tristeza no poema. A questão 2 aqui, ela já foca a gente para uma segunda estrofe, né? Ele coloca assim: na segunda estrofe, o eu lírico afirma que vai dedicar-se à pessoa amada nos mais diferentes momentos da vida. Quais são esses momentos que ele retrata aí? Então, ele coloca tanto na tristeza como na alegria, né? Dele encante mais meu pensamento, então meu riso e meu pranto, que as pessoas têm esses desacordos, que têm esses conflitos, que tem dias que são bons, tem dias que são ruins, né? Então ele traz esse olhar. Então os momentos que esse eu lírico na segunda estrofe aí, ele vem estabelecendo esses momentos, são momentos de tristeza, momentos de alegria. Isso é algo que é comum na vida. Então, vamos registrar aqui também. Nesse poema, questão 3, ele nos indaga aí quanto à quantidade de estrofes, né? Então, por ser um soneto, nós temos, na verdade, nós temos aqui 4 estrofes. Só registrar, colocar em vermelho, pronto.
Aí ele pede aqui a questão 4. Essa 4 ela é muito pessoal. Essa nem tem como eu estabelecer aqui uma resposta, essa vai ficar a cargo de vocês. Vou deixar ela aqui, eu confiro ela quando eu receber o portfólio de vocês. Diz assim: relacionando o conteúdo do poema com a realidade atual, você acha que é possível alguém ser tão fiel à outra como nos coloca o poeta? Por quê? Então, vocês têm que justificar aí. Se é um soneto de fidelidade, ele está colocando aqui que viver intensamente. Ele coloca aqui, quem sabe a morte, ele coloca que a morte pode ser o fim de um amor, mas que tem momentos de alegria e tristeza. Então, vocês vão refletir. Então, com relação a isso daí, a realidade atual, você acha que é possível alguém ser tão fiel como nos coloca esse, no poema? Então, essa eu vou conferir quando vou receber o portfólio de vocês, que vai essa atividade eu recebo na terceira quinzena. A número 5 coloca aí pra gente uma... Ele coloca aí, o poema é intitulado aí como o Soneto da Fidelidade. E aí ele nos questiona qual ou quais dos itens seguintes traduz melhor o conceito de fidelidade e de amor no texto. Aí ele coloca pra gente que fidelidade é entrega total à pessoa amada e renúncia a outras possibilidades amorosas. De acordo com a visão do texto, essa é uma possível resposta, né, em relação a esse conceito de fidelidade e amor. De fato, seria isso. A letra B coloca que fidelidade é exclusivamente amorosa. A fidelidade ela acontece somente em questões amorosas, né? Já não seria essa a resposta, não se traduz, não é uma característica aí que melhor traduz esse conceito de fidelidade e de amor. A outra que nós temos, ele coloca que o amor não é eterno, mas enquanto dura, deve-se ser fiel a ele de forma intensa e qualitativamente infinita. É algo, né, comparando com o poema aí, traduz o conceito de amor e de amor e de fidelidade. A letra dele coloca para a gente assim: só há fidelidade no amor quando só há fidelidade no amor quando ele é infinitamente duradouro, embora ele possa um dia acabar. Esse só há fidelidade aqui já esse só, somente, exclusivamente, muitas vezes deixa até o item errado. Então, nesse caso aqui, não traduz um conceito de amor e fidelidade. Então, não é o que a gente está procurando. A 6. Questão 6 nos cobra o seguinte: pede para a gente identificar rimas, algumas rimas do poema. Então, nós vamos pegar aqui essas rimas do poema, tanto atento, né? Eu já tinha até comentado isso com vocês antes, eu vou copiar e colar aqui. Atento rima com pensamento. Deixa eu só copiar. Nós temos tanto com encanto. E assim tem nos demais versos também, tá? A gente pode fazer até do poema inteiro, se for o caso aqui, com encanto. Eu vou só sublinhar no poema, vou deixar essas daqui, da primeira estrofe. E caso vocês queiram colocar aí nos demais, eu vou colocar numa outra cor. Vou colocar em verde. Peraí. Só arrumar aqui. Pronto. Então vamos aqui às outras estrofes, que aí a gente consegue fazer a marcação. Vou deixar aqui em verde, né? Momento com contentamento e canto com pranto em amarelo. Isso. Aí aqui a gente pode colocar procure
em amarelo, dure em amarelo. Chama que eu vou tirar essa marcação. Isso. Vive, que vive. Vou deixar aqui em azul. Tive em azul e ama com chama. Então, são essas as rimas que nós temos aqui de marcação, de rimas dentro do poema, tá? Aí vocês copiam, tá bom? Nas 6 aqui e pegam as outras aqui do lado, que são essas marcações das possíveis rimas, que são as rimas do poema, e aí para facilitar, colocamos aqui, tá bom? Aí no poema ele ainda faz uma pergunta para a gente. Ele coloca assim, na questão 7. Além da função poética que nós vimos dentro desse texto, nós temos uma outra função predominante dentro desse texto também, uma outra função que também acontece dentro do texto. O texto fala muito de si, da primeira pessoa, das suas emoções. Então, qual é a figura de linguagem que retrata isso? Alguém sabe me dizer? Nesse caso aí, nós temos a função emotiva. A função emotiva, ela fala muito dos sentimentos. Então, é essa a nossa resposta aí com relação a essa outra função que nós temos dentro desse poema. A questão 8, já é uma questão também bem pessoal, eu vou colocar uma sugestão de resposta aqui, mas vocês aí colocam verifica de vocês. Dê uma interpretação coerente ao emprego dos parênteses no verso. Eu posso me dizer do amor que tive. Esse parêntese aí foi utilizado, tem um sentido, né? Talvez ele coloca aí um conceito meio particular do que é o amor. Então, ele coloca aí uma visão pessoal aí do amor que tive, particular, ele acaba se baseando na experiência dele. Então, essa é a interpretação que a gente coloca, né? Eu vou colocar como uma sugestão, talvez esse eu lírico aí, ele tem uma visão particular do que é esse amor. Então, confere aí com a resposta de vocês. E vamos para a 9. A 9 já pede para a gente identificar algumas características referente ao gênero notícia. Pede para a gente marcar aí VOF. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário? Até aí tá ok. Que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação? Verdadeiro, né? Ou é falso? E aí, pessoal? Olha só, tem até uma situação aqui que eu não me atentei. Eu falei que era um gênero não literário. Se é um gênero, na verdade, o que é um gênero literário e não literário? Literário é aquele, né, que a gente vê aí por exemplo, um poema é um gênero literário. A notícia, ele não é um gênero literário. Então, nesse caso aqui, se ele não é literário, o que é um gênero não literário? A notícia, a reportagem. Por que é não literário? Porque vai trazer uma situação real, verdadeira para a gente. Então, esse fragmento aqui, ele traz uma característica verdadeira da notícia. Bom, é um gênero textual jornalístico e não literário. Ele é não literário, que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Então, traz aí uma situação verdadeira. Na outra, né, que seria a B, o gênero textual notícia trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e outros. Verdade. Então, vamos colocar aqui como verdadeiro. Seria a letra C, né, que nós não colocamos. A estrutura do gênero notícia tem que ter. Qual é a estrutura desse gênero? Tem que ter um título, tem que ter uma slide, tem que ter a conclusão, né? Conclusão e vem depois do desenvolvimento, sim, a justificativa, objetivos gerais dessa notícia. Nesse caso aí, nós temos uma situação que seria verdadeira, teria que ter aqui uma conclusão. Será que seria isso mesmo?
Será que teria que ter um objetivo e uma justificativa? Característica mesmo do gênero, ele tem que ter um título, uma manchete, um título, um slide, o corpo, o desenvolvimento do texto em si, que você vai apresentar como, onde, quando aconteceu, com quem, por quê, né? Então, traz aqui algumas coisas que não se justifica ser de uma notícia. Então, essa daqui nós temos que ela será falsa. Isso daí. Então, essa nós chegamos a na verdade, nós finalizamos a correção dessa atividade. Peço a vocês que verifiquem o item que vocês erraram, que tem alguma dúvida, que me mande aí no privado, ou para mim ou para a Ilma, e também anota, faça as anotações de vocês na autoavaliação. E aí a gente finaliza a nossa correção. Um abraço a todos.